O que é, então, a composição civil dos danos? Composição civil dos danos nada mais é do que privilegiar, ou prestigiar a pretensão indenizatória da vítima. A vítima vai falar assim, vamos compor aqui, me paga que a gente deixa isso para lá? Me paga que a gente deixa para lá. É cabível nas ações públicas condicionadas à representação e nas ações privadas, porque eu prepondero nessas ações o interesse particular. Então, vejamos, olha, o acordo entre o imputado e a vítima com vistas à reparação dos danos decorrentes do delito. O que isso vai gerar? Um título executivo judicial. Essa sentença pode ser vista como título executivo judicial. Então, vou fazer a composição civil dos danos ali, a gente faz o acordo, você vai me pagar tanto, eu vou deixar de representar, desistir da representação, deixar de dar prosseguimento à queixa ou desistir da mesma. Tranquilo? Poderá anteceder a fase processual. Então, antes de iniciado o processo, pode ocorrer na audiência preliminar e eu posso fazer, inclusive, extrajudicialmente. Tá bom? É um acordo, vítima e agressor. Quais são os efeitos da composição civil dos danos? Extinção da punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou de representação, impedindo a instauração do processo crime. Então, eu renunciei o direito de queixa ou de representação. Por quê? Porque a gente fez uma composição, uma negociação. Eu desisto, você não sofre as auguras do processo, as misérias do processo, eu recebo o que você me deve. Tá tudo bem, todo mundo vai para casa feliz. Extinção do processo, caso seja feita na audiência preliminar, porque a audiência iniciou. Então, eu dei início ao processo. Eu vou extinguir o processo. Tá? É imprescindível que o delito praticado, além de pena máxima igual ou inferior a 2 anos, seja de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação, sendo inviável se o delito for de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Eu não tenho composição civil dos danos se a ação for pública incondicionada. Por quê? Porque, nesses casos, a vítima não é diretamente a vítima, mas é toda a comunidade, toda a sociedade. A ação penal pública incondicionada guarda dentro do seu interior a ideia de que ali toda a sociedade tem um interesse na persecução daquele crime, não só a vítima. Então, não posso recompor os danos com a vítima. Eu tenho que compor os danos com a sociedade. Eu vou ter outros institutos. Composição civil dos danos. Pena até 2 anos gera extinção do processo pela renúncia do direito de queixa ou de representação e só cabe nas ações penais de natureza privada ou nas ações penais públicas condicionadas à representação. Tá? Pode ser aplicado nos casos de reunião de processo por conexão ou continência, seja no tribunal do júri ou no juízo comum. Então, não está distrito ao GCRIM. Eu vou bater muito a tecla nisso, porque é onde caem as questões, principalmente as práticas. Narra um caso de conexão, narra um caso de continência e pergunta se pode aplicar aos institutos despenalizadores. Tá? As partes podem compor o dano extrajudicialmente e eu tenho um duplo efeito. Qual que é esse duplo efeito? Vai acarretar a instituição da punibilidade na esfera criminal e na esfera civil vai gerar um título executivo judicial. Professor, a ação é pública condicionada à representação. É, mas não houve composição civil dos danos. Não existe, não deu, eles não acertaram, não negociaram. A vítima será dada a oportunidade de exercer o direito de representação ou queixa, sendo que no primeiro caso, no direito de representação, terá ainda o prazo de 6 meses para fazê-lo nos termos do 38 do Código Penal. Primeiro passo, quando eu vou ver uma questão de juizado com o Instituto Despenalizador a ação é pública condicionada à representação? É ação privada? É. Então, o primeiro instituto que eu aplico é a composição civil dos danos. Porque eu tenho que privilegiar a vítima para ver se ela vai receber aquilo lá. Não é o caso de ação penal privada?
não é caso de representação, não é caso de ação pública condicionada à representação, não tem composição civil dos danos. Ou a vítima não topou o acordo. Aí eu vou passar para o próximo, tá bom? Transação penal. O que é transação penal? É uma espécie de antecipação, beleza? É uma espécie de antecipação. É o oferecimento ao acusado por parte do Ministério Público de pena antecipada, de multa ou restritiva de direitos. Não há ainda oferecimento de denúncia. O Ministério Público vai chegar para o cara e vai falar o seguinte, olha, é caso de transação penal, vamos pagar uma multa? É caso de transação penal, vamos fazer uma, entre aspas, doação de cesta básica? Vamos fazer um trabalho social? Vamos deixar de frequentar determinado local? Estas são as transações, o que o Ministério Público pode oferecer. É uma antecipação da pena. Beleza? Antes do processo. Se o cara topar, beleza. Vai ter os benefícios disso. Não gera antecedentes criminais, ele não corre o risco do processo. Beleza? Isso é o Instituto da Transação Penal. É uma antecipação da pena restritiva de direito ou da pena de multa. Detalhe, é direito subjetivo do réu, tem que oferecer, o MP não pode deixar de oferecer. E é um direito do réu recusar. Assim, quer oferecer a transação penal? Quer, mas eu não vou aceitar. Eu quero o processo. Exemplo, vocês não perderem o exemplo, olha só. Aqui, guarda bem isso. O artigo 28 da Lei de Drogas não prevê pena privativa de liberdade. A pena máxima do uso de drogas é o esporro do juiz, a admoestação verbal. Bobo maconheiro, não fuma mais. Bobo cheirador, não cheira mais. Essa é a pena maior, tá bom? Supondo que o indivíduo seja a eles seja formalizado um termo circunstanciado de ocorrência em razão de uso de droga. Estava na rua, fumando baseado. A polícia pegou, deu um tapa na nuca e falou assim, dá o baseado, assina o TCO e está liberado, porque eu não posso te prender. Tá bom? Aí ele falou assim, não, beleza. Vai lá na audiência. É caso de ação pública condicionada à representação ou ação privada? Não. Não é esse caso. O que eu vou ter? Transação penal. O MP chega e fala assim, olha, isso aqui é uso de droga. Coisa feia. Vai pagar 10 cesta básica para uma entidade aí de apoio aos narcóticos anônimos. Aí o cara fala assim, nem a pau. Processa aí. Valeu? Aí o MP fica assustado. Tem certeza? Tenho certeza. E eu quero a pena máxima. Juiz, senta aí. Me dá um esporro. Entendeu qual é? Tem que ser aceito, mas o MP tem que oferecer. Qual que é a discricionariedade do MP? Se ele vai oferecer a pena de multa, se ele vai oferecer a restritiva de direito X, se vai ser uma prestação pecuniária, se vai ser a proibição de visitar certo local, a obrigatoriedade de participar de um narcóticos anônimos ou de um alcoólicos anônimos. Isso sim ele pode escolher. Agora, se oferta ou não, não é possível, tá? Aqui um caso importante, para quem quiser depois aprofundar, é a hipótese da obrigatoriedade da ação penal. Em tese, a ação penal ela tem essa característica da obrigatoriedade, só que nesse caso é mitigado, porque ele pode deixar de oferecer a ação penal e oferecer a transação penal. Olha aí o artigo 76, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Nas hipóteses da pena de multa, a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la à metade. E olha que interessante, que passa despercebido num olhar menos acurado. Ó, a ação penal pública incondicionada ou havendo representação.
Significa que, se for caso de ação penal condicionada à representação e o indivíduo não compor os danos, o MP é obrigado a oferecer a transação penal. Olha a filtragem. Ah, não quis compor os danos, não quis a indenização? Não tem problema. O MP vai oferecer a transação penal. Tá bom? Mas e a vítima? A vítima perdeu, entre as oportunidades de compor os danos. O MP é obrigado a continuar oferecendo a transação penal. E o indivíduo ainda pode recusar a transação penal. Beleza? Gente, vocês não têm ideia da quantidade de coisas de procedimentos assim que tem por hora. Tá bom? Eu devo ter lavrado no meu último dia de trabalho, né, no meu último plantão, 15 termos circunstanciais de ocorrência. Só eu. Somos vários delegados lá. Vocês têm a ideia de quantos são. Não pode ser proposta a transação penal se tiver sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se teve prática de crime por sentença definitiva, não pode. Se o agente tivesse beneficiado, sim, isso é um benefício, tá? Evitar um processo é um benefício. Anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação da pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Então, de 5 em 5 anos, eu posso manter meu réu primário e receber uma transação penal, tá? Por que eu mantenho meu réu primário? Porque essa transação penal é oferecida antes do oferecimento da denúncia. Então, eu não tenho sequer a formação da triangulação processual, do triângulo do processo. Então, eu não tenho nada. Eu faço a transação e mantenho o réu primário. Não indicar os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, ser necessário e suficiente a adoção da medida. Isso aí tem muita discussão sobre isso, mas eu não vou aprofundar aí não. Uma vez aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, o juiz vai opinar. Quem oferece a transação penal é o Ministério Público. O juiz vai aceitar ou não, tá? Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceito pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa e não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício no prazo de 5 anos. Aí é manter o réu primário que eu falo. Não gera reincidência e o único registro que é feito é para não ser beneficiado novamente por essa transação penal, tá? Quanto à sentença, cabe apelação. Então, na sentença, que o juiz define isso, né, na decisão que ele faz isso, que ele aceita o acordo de transação penal, se o indivíduo se resignar, cabe apelação. Apelação para onde? Para a turma recursal do GCRIM. Show? A imposição da sanção que trata o parágrafo 4º não constará de certidão de antecedentes criminais. Está aí o réu primário. Pode ser realizada a transação penal em delito de ação penal de iniciativa privada. Então, a gente viu que nas ações penais condicionadas à representação, pode, inclusive o Ministério tem que fazer. E nos crimes de ação penal privada, se preenchidos os requisitos legais, poderá ser proposta pelo querelante e, caso ele não faça, será proposta pelo Ministério Público. Então, o querelante, que é o titular da pretensão, entre aspas, acusatória na ação penal privada, pode propor a transação penal. Ele mesmo. Fala assim, olha, não quero a composição civil dos danos. Não quero. Mas eu quero que ele vá lá para o Narcóticos Anônimos. Essa é a transação penal que eu estou oferecendo. Não aceitou, continua. Se aceitou, morreu. Não perde nem o réu primário. Mas o querelante quedou-se silente. Não falou nada da transação. O Ministério Público vai lá e oferece a transação penal. Tá bom?